Amor de mãe não tem comparação alguma. É o que mais aproxima o amor de Jesus. É aquela que está sempre oferecendo todo o auxílio para os filhinhos. É aquelas mães que dedicam e procuram dar o melhor, se for preciso, até mesmo a sua vida. Sabemos disso. Então, em homenagem a todas as mamães, que sintam-se abraçadas, amparadas por esta casa, que representa a luz do amor, da fraternidade, do consolo. Então vamos fechar os nossos olhos, buscar Mãe Maria Santíssima, que com certeza está aqui entre nós, trazendo as chuvas de pétalas perfumadas para as nossas mamães encarnadas e para todas as mamães desencarnadas. Vamos juntos, na luz da oração, oferecer do fundo dos nossos corações a prece da nossa Mãe Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e sempre, e que assim seja. Então é com uma enorme satisfação que iremos também compartilhar os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Que ele possa trazer a mensagem consoladora para todos nós. Que assim seja. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós recebemos hoje a nossa irmã Lucilene, para trazer uma mensagem para todas as mães. E que cada um de nós possamos pensar nas nossas mães que já partiram para a vida, para a verdadeira vida, para que elas possam receber também essa mensagem no dia de hoje. A leitura de hoje é o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perderam o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E passando o olhar pelos que estavam sentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículos 20 a 21, 31 a 35, Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Singulares parecem algumas palavras de Jesus por contrastarem com
com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma árvore, pretendendo que ele se contradizia. O fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia, donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram mal reproduzidas ou mal compreendidas, ou não são suas. O texto é um pouquinho grande, eu vou ler só esse trechinho para não tomar muito tempo da nossa irmã, né? Então, a palavra é sua, se bem, fique à vontade. Que a paz de Deus e de Jesus esteja em todos os corações aqui presentes, encarnados, desencarnados. Um bom dia a todos. E é com muita alegria, com muita gratidão no coração que eu estou aqui nessa casa abençoada. Eu agradeço muito o convite da dona Sandra, né? E agradeço a espiritualidade amiga, a Deus, a Jesus, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho nesse dia tão especial, nesse dia tão sublime, nesse dia tão lindo, que é dedicado às mães. E eu, como mãe, fico com o coração repleto de alegria e gratidão por fazer parte desse dia juntamente aqui com vocês. E quando a dona Sandra me fez o convite, eu logo pensei, fiquei com uma certa apreensão, apreensiva mesmo, porque a gente sai um pouquinho da zona de conforto. Eu não sou uma palestrante, sou apenas uma trabalhadora, uma colaboradora do Caminhando até Jesus. Então, a gente fica preocupado, né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto. Mas aí eu pensei, o que falar, né? Além de falar das mães, que já é um assunto, né, grandioso. E pensei, na mesma hora que ela me fez o convite, me veio uma intuição de falar, juntamente falar de mãe, da Maria Mãe Santíssima, né? Que eu acho que todos nós espíritas que somos, eu acho que em quase todas as religiões, o quanto ela é respeitada, o quanto ela é admirada. Então, falar de Maria me deixa muito, mas muito feliz mesmo, porque desde a eternidade, desde muito pequena, eu que nasci em berço católico, aprendi a respeitar e amar Maria, né, Nossa Senhora. Eu acho que nós, mães, nós nos espelhamos um pouquinho em Maria, né? Porque Maria está o tempo todo, e a gente, olha para vocês verem, quando a gente passa alguma dificuldade, até mesmo quando a gente pede para os filhos, né, ou pelos filhos, a gente logo pensa em quem? Nossa Senhora. A gente na hora do apelo fala, Nossa Senhora. Então, por quê? Porque a gente já tem um respeito, um carinho especial por Maria. E a gente falar de Maria, a gente pensa que espírito grandioso é esse. Para receber em seu ventre o maior espírito que andou aqui sobre a terra. Tinha que ser um espírito muito elevado, muito iluminado. Não era para qualquer mulher, tinha que ser a mulher. E aqui na Terra não era, né? Não era encontrada um espírito do quilate de Maria. Porque para receber Jesus, gente, tinha que estar mais ou menos na mesma vibração, né? Ter aquela afinidade de pensamento, de energia. Porque senão a mulher comum igual nós não aguentaríamos. E nem o espírito ali reencarnante ia aguentar, porque era a vibração mais grosseira. Então teve que procurar. E foi preparado durante mais de 2000 anos
a vinda de Jesus. E foram escolhidos espíritos para que pudessem preparar o ambiente, preparar a terra para que viesse Jesus. Né? No livro Caminho da Luz, até fala, né, Emmanuel fala da reunião que teve, né, para esse preparo da vinda de Jesus aqui na terra. Aí foram escolhidos espíritos para que pudessem vir antes de Jesus estar preparando. E Jesus teve mais de 2000 anos para poder baixar a vibração, para poder preparar, para poder vir. Não foi uma coisa fácil, não. Um dia para o outro, nossa, eu vou reencarnar. Não, foi tudo muito preparado pela espiritualidade. Porque a terra precisava, né, que Jesus viesse. Então, tem lá em Sírios, né, um sistema binário de Sírios, tinha alguns espíritos, mais ou menos, né, na vibração do Cristo. E foram escolhidos alguns espíritos, entre eles Maria, que recebeu a missão grandiosa de receber em seu ventre Jesus. E ela aceitou essa missão. Porque é uma missão grandiosa. Imagina receber Jesus. E Maria, desde muito pequena, ela foi criada num lar, né, cheio de amor, cheio de harmonia, juntamente com Ana e Joaquim, que são seus pais. E desde muito cedo, ela ouvia Joaquim, o seu pai, falar da vinda do Messias. E mal sabendo ela que seria a mãe do Messias. E ele falava da vinda e ela pensava, se eu estiver aqui ainda na terra, quem dera, se Deus permitir, de eu pegar o Messias nos braços. Ela sonhava com isso. Além de que Maria tinha uma mediunidade incrível. Ela conversava com os espíritos, ela via os espíritos de entes queridos, outros espíritos evoluídos, espíritos que estavam, né, ajudando ela nessa encarnação aqui na Terra. Então, ela desde tenra idade, ela esteve juntamente vendo, ouvindo, estando em contato com a espiritualidade maior. E a gente pensa isso, a gente fala, tinha que ser, né? Não tem como. Porque quando Gabriel, né, ela recebe a visita de Gabriel e ele fala para ela que ela era bem-aventurada entre as mulheres, que ela ia receber o Messias em seu ventre, ela fala, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Quando ela fala isso, o que ela faz, gente? Ela entrega de corpo e alma para aquela missão. Ela acredita de imediato naquilo. Porque se fosse a gente, né, a gente ia pensar o quê? Não, é um sonho. É é um delírio, alguma coisa, o que seria? Mas ela não. Ela recebe essa missão com um carinho imenso. Com uma sabedoria, uma serenidade incrível. Ela ciente da sua missão, que ela criaria um filho, não para ela, mas para a humanidade inteira. Quer um desapego desse? Um despreendimento desse? Então Maria, né, ela veio preparada para essa missão. Conduzir Jesus, receber Jesus. Quando Jesus nasce, ela fala, lá na manjedoura, ela pega Jesus nos braços e fala, eu sou sua mãe, mas sou sua serva. Olha, porque ela sabia o quê? Que Jesus era o mestre. Jesus, né, era um espírito iluminado enviado por Deus.
E quando a gente pensa em nós mães, a gente pensar, que desprendimento é esse, né? Porque quando a gente já nasce os filhos da gente, desde quando está na barriga, tá falando, mãe, viu gente? Mãe, que desde o primeiro momento ama o seu filho, desde quando está no ventre. A gente quer os filhos para a gente. A gente fica assim, já pensando no futuro, mas com a dor no coração de imaginar que eles vão crescer e que um dia vão embora. Mãe é uma tarefa sublime. Ser mãe é uma tarefa e uma missão, porque é uma missão. Porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 582, se pergunta para o Espírito de Verdade se poderia considerar a maternidade e a paternidade como missão. E lá fala, sem dúvida nenhuma, é uma missão. Gente, é uma missão maior do que guiar espíritos para o caminho de Deus? Porque essa é a missão da mãe e do pai aqui na Terra. Guiar os filhos para o caminho do bem, para o caminho de Deus. Às vezes a gente acha, eu quero que o meu filho seja médico, seja advogado, seja... Não, mas o principal é guiar os filhos para o bem. E a tarefa maior, me desculpe os pais, aí presente, que a tarefa também, a missão é grandiosa, mas as mães têm a missão, vamos dizer, maior, mais responsabilidade. Por quê? Porque os filhos ficam sob a tutela das mães mais tempo que dos pais. E desde quando está no ventre, já vai criando uma simbiose, uma afinidade tão grande entre mãe e filho, que a gente, nós mães, só nós sabemos o que passa por dentro dos filhos. Você conhece pelo olhar, pelo andar, você fala, meu filho não está bem. Você conhece. Pela voz. Pela voz, por tudo. A gente conhece os filhos e os filhos conhecem a mãe, por isso que a gente fala assim, né? Às vezes, na criação, a responsabilidade da mãe, do pai, porque eles conhecem esse espelho em você. Eles sabem quando a mãe está triste, quando a mãe tem medo, quando a mãe está... Então, cria-se uma simbiose, uma afinidade, uma ligação tão profunda entre mãe e filho, que é para uma vida toda. E não é isso que Chico falou? Que o sentimento de mãe para filho é o que mais aproxima de Jesus e de Deus. Às vezes os pais não compreendem o quanto que nós, mães, às vezes querem proteger os filhos, né? Quer o tempo todo estar assim, mas por quê? Porque é isso, porque mesmo que corte ali o cordão umbilical, a gente está ali, a gente fica preocupada, a gente está o tempo todo pensando no filho. A gente sempre fala, né? Filho é para a vida toda, preocupação para a vida toda, não tem jeito. E vocês acham que Maria também não tinha isso dentro dela? Mesmo ela sendo um espírito evoluído, um espírito há anos-luz à frente de nós, ela também não sentia as aflições, as angústias de mãe, as preocupações de mãe. Ela tinha essas preocupações. Porque a gente sabe também que com a reencarnação ou com a encarnação tem um esquecimento, né? Então ela passou também por esse processo reencarnatório e o esquecimento. Mesmo ela sabendo que ela tinha essa missão de criar o mestre, o anjo Gabriel, né? O enviado de Deus, falou, alertou ela sobre isso e conversou com ela sobre isso, mesmo assim ela tinha as preocupações de mãe. Aquelas preocupações que a gente tem. Que amor é esse, né? A gente sempre fala assim, ó, você quer me fazer feliz? É fazendo os meus filhos felizes. Ai daquele que, né, magoar os filhos da gente. Que a gente vira um leão, um bicho.
pense, Maria, no momento que João, naquela noite, naquela tarde do suplício, a chamou, avisando-a que tinham prendido Jesus. Pensa o que passou no coração dela. Na mesma hora ela, não, vamos, João. Ele, não, mãe, a cidade está empolvorosa, está um tumulto só, está perigoso. Ela, não, eu quero ir. Foi lá, pegou o véu, colocou na cabeça e já foi. E naquele momento que ela ia, já pensando, desde lá da manjedoura, não é assim que faz, quando os nossos filhos estão em aflição, quando os nossos filhos estão tristes, a gente pensa o quê? Gente, eu carreguei essa criança lá nos braços. Aí a gente começa a pensar de quando era pequeno, de quando era adolescente, de quando tinha aquela infância, você podia proteger. É tão bom quando as mãozinhas desse cabem dentro da nossa, a gente fala, a gente vai proteger. Tá junto comigo. É tão bom, né? A gente fala assim, que quer uma coisa melhor da vida, é a gente ir lá no quarto dos filhos da gente e ver eles dormindo. Você fala, nossa, graças a Deus. Tá ali, ó. Tá no quarto ao lado. E Maria, naquele momento, ela quis ficar do lado do filho dela. E João, aquele apóstolo amoroso, adolescente ainda, do lado dela. Não abandonou hora nenhuma, porque nessa hora, né, gente, todo mundo sabe da história, os apóstolos viram uma polvorosa, né? Saiu todo mundo correndo, assustados. João ficou do lado de Maria. E Maria, vendo aquele suplício, aquele calvário do Cristo, passava dentro dela o quê? Aquele bebê que nasceu numa manjedoura, que ela ouviu o primeiro choro, que ela sentiu ele em seus braços, dentro do ventre, que viu os primeiros passos, ouviu as primeiras palavras. Que esteve do teu lado o tempo todo, na infância, na adolescência. E ela pensava em tudo aquilo, passava dentro dela, e aquela angústia de mãe, pensava, mas o que o meu filho fez para estar passando por tudo isso? Está vendo? A interrogação de Maria. Não é isso que a gente fala quando a gente pensa, quando o filho está passando por outro momento, fala, meu Deus do céu, mas por que está acontecendo tudo isso? Mas tudo tem um propósito, a gente sabe. Tudo tem um propósito de Deus na nossa vida. Então Maria, naquele momento de angústia, ela não via a hora daquilo ali acabar, aquele martírio acabar. Vendo seu filho tão amado, seu filhinho tão amado, que até pouco tempo era ovacionado, aclamado por toda aquela população, e agora a mesma população o estava condenando. Coisa, né? Como somos fracos, né? Como somos fracos. E Maria aguentou firme. Mesmo que as lágrimas caíssem, mesmo que aquilo ali doesse, é como se tivesse partido no seu coração. Pensa vocês, gente. Coloca-se no lugar de Maria. A gente não ia lá, não ia desesperar, não ia cair no chão, não ia arrancar os cabelos? Com certeza. Ela não. Ela aguentou firme. E naquele momento crucial, que Maria está ali aos pés de Jesus, juntamente com João, que estava acabando todo aquele martírio, e Jesus vendo ela chorando, ali, quase que desamparada, ela se sentia assim.
porque Jesus dava força para ela. E ela se sentia meio que perdida, mas ao mesmo tempo, com a fé que tudo aquilo iria passar. Aí Jesus olha para ela e fala: mãe, eis aí o teu filho, que era João. E fala para João: João, eis aí a tua mãe. Naquele momento, ele entrega para nós a mãe dele. Ele entrega para nós a Mãe Santíssima, para que seja a mãe da humanidade toda. Olha que coisa mais linda, que passagem linda. Como não amar Maria? Como que a gente não reze por ela, né? Para ela nos proteger e proteger os nossos filhos, porque Maria é a figura sublimada, é a personificação sublime, como diz Emmanuel. Maria, mãe da humanidade toda. E no livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, no Memórias de um Suicida, ele relata lá, o autor espiritual, de Maria, né? Daquela equipe espiritual, da legião dos servos de Maria, que faz um trabalho grandioso no socorro dos espíritos que desistiram da vida, da encarnação. Orientada por Maria de Nazaré. Essa equipe que trabalha no socorro desses espíritos e que levam para o hospital Maria de Nazaré. E lá relata a grandiosidade desse espírito, que trabalha em prol dos sofredores e de todos nós aqui na Terra. Até o Chico teve curiosidade de saber como era Maria. Ele falou: Emmanuel, me fala como que é Maria. Porque eu tenho curiosidade, eu queria saber como que é Maria, porque a gente vê, né, nas imagens, né, o retrato de Maria, muitas das vezes, né, pintados ou esculpidos, cada um de uma maneira diferente. E o Chico queria saber. Aí o Emmanuel falou assim: Chico, eu não tenho permissão de chegar até Maria. Olha que grandiosidade de espírito, gente. O Emmanuel. Ele falou assim: não, mas pelo amor de Deus, eu quero saber como. E o que o Emmanuel fez? Foi no hospital Maria de Nazaré e lá tinha um quadro de Maria retratado. Aí o Emmanuel voltou e falou como era Maria. E foi falando cada detalhe. E aí teve um retratista que pintou Maria. Que todo mundo sabe aquela imagem, né? Que tem né? O Espiritismo divulga muito, que é a Maria de Nazaré, que é o retrato, né? Que Emmanuel foi falando para o Chico. E foi mais de 20 sessões para chegar no retrato exato de Maria. Que até a cor dos olhos, Emmanuel diz que tinha, né, uma exigência muito grande, que era um azul da cor do céu. E foram mais de 20 sessões, até chegar no dia 1º de dezembro de 1984, onde foi, né, apresentado o retrato de Maria. Então Maria nos traz, sim, uma curiosidade muito grande, uma admiração muito grande por esse espírito. O que dizer de Maria? A não ser o amor, o desapego, a entrega, a doação desse espírito a uma missão que ela se calou, como se diz, né?
se recolheu para que Jesus brilhasse. Para que Jesus seguisse a sua missão. E mãe é isso. Mãe é o quê? É entrega, é doação. Mãe é amor. Como diz, né, o Amarildo aqui no começo, a gente daria a nossa vida pelos filhos. Quantas das vezes nós, mães, a gente não vê uma fotinha das crianças quando elas são pequenas, quando elas, né, já passou um certo tempo, e a gente não dá vontade de pegá-las no colo novamente, de acarinhá-las novamente. Qual de nós, gente, não tem essa vontade? Porque para a mãe, o filho nunca cresce. A gente olha para eles, a gente vê ainda criança. Pode ter 40, 50, 60 anos. A gente vê os filhos ainda como crianças. Que precisam ser orientados, que precisam ser conduzidos, que precisam ser amparados. Mãe, né? A mãe, que é um amor que a gente não tem nome. Eu acho que é por isso que às vezes os pais, né, não entendem esse amor. É um amor grandioso. Né? É aquele amor que Jesus fala assim, que a gente deveria sentir por todos, né? Mas a missão de mãe já é um comecinho. Já é um começo para que a gente abra o coração e receba espíritos. Uma bagagem espiritual, né? Uma bagagem, às vezes, não tão boas, experiências não tão boas, experiências reencarnatórias, e que a gente tem a missão de conduzi-los ao bem. Eu até escrevi aqui um relato aqui do livro Consolador, né? Quando se pergunta a Emmanuel, né, o que deve fazer a mãe, na pergunta 189, terrestre para cumprir evangelicamente os seus deveres, conduzindo os filhos para o bem e para a verdade? Olha a pergunta. O que deve uma mãe fazer? E eu vou falar uma coisa, gente, no mundo de hoje, está muito complicado criar os filhos, não é? Muito, não é? Está desafiador. Porque na nossa época, a gente tinha outros valores, outra criação. Desde eternidade a gente aprendia o quê? Pensa, mãe, pensa, pai, pensa, avô, pensa, avó. Respeitar os mais velhos, respeitar professores. Nós sempre temos essa educação. E hoje? Está difícil, não está? Aí a gente lembra que nosso papel de mãe, nessa pergunta, que a resposta é bem grande, eu não coloquei toda a resposta, mas coloquei apenas o trecho que fala de Maria, mas nessa, quem tiver a oportunidade, vai lá e lê. Fala de tudo aquilo que uma mãe cristã, espírita, deve fazer. Porque às vezes a mãe hoje em dia trabalha fora, não é assim? Estuda, faz curso, faz academia, faz um monte de coisa. Mas ali Emmanuel fala bem claro, a mãe não pode deixar de ser mãe. Exercer o seu papel de mãe, porque é sob a responsabilidade de uma mãe que está a condução dos seus filhos. É muito maior a responsabilidade da mãe do que do pai, praticamente, porque o pai trabalha, o pai fica fora, o pai, né,
é o provedor da família, é a razão. A mãe é o quê? A emoção. Então, ali fala que a mulher pode sim trabalhar fora, pode. Pode estudar? Pode. Resumindo tudo. Mas não pode deixar de ser mãe. Não pode esquecer o seu papel como mãe. Mãe que orienta, mãe que ampara, mãe que acolhe, mãe que ama. Mãe. Porque se esquece o papel de mãe, cria filhos igual a gente está vendo aí. Aí é criado pela babá, pela creche, pela escola, pela avó, pelo avô, e nunca pela mãe. Aí as mães não conhecem os filhos, e os filhos não conhecem a mãe. Então tem que ter, como se diz, conciliar as duas coisas. Não pode esquecer o seu papel de mãe. Emmanuel deixa isso muito bem claro. E ele coloca aqui no trecho aqui para nós o seguinte: mãe, buscará na piedosa mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que o cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas floríbulas efêmeras da vida material. O que ele quis dizer? Primeiro, as virtudes cristãs. Porque as floríbulas que ele fala são coisas de pouca importância, efêmeras, passageiras. As coisas e as ilusões passageiras aqui da terra, isso tudo passa. Tudo passa. E quando chegar do outro lado, não vai ser isso que vai ser perguntado para nós. O que você foi formado em quê? Mas quanto dinheiro você tem? Quanto? O que você fez? Né? Você trabalhou no hospital, você fez isso? Você é advogado? Nossa, então você tem um lugar... Não. Porque a mãe sonha assim, com um futuro bom para o teu filho, mas a gente não pode esquecer os valores que tem que colocar para aquela criança desde muito cedo, desde quando ela está na barriga. Na verdade, até antes, porque a gente sabe que os filhos aproximam dos pais, da mãe, bem antes, às vezes até na adolescência. Olha só, que responsabilidade, hein, gente? Desde a adolescência já é aproximado do espírito daquela que será a futura mãe ou futuro pai. Então ele já está observando. Ele já sabe. Ele já está observando quem que você é, quem que é de exemplo, o que você passa de exemplo. Não, né? Já pensou, gente? Aí a gente lembra da nossa adolescência, aí a gente aperta, né? Meu Deus do céu. Então, mas é isso, né? Então, os filhos estão perto da gente há muito tempo. Como não ter afinidade? Como não conhecê-los? E como eles não nos conhecem? Tem jeito. Não tem como. Maria, depois daquela fatídica noite, né? No final de tarde, aquela noite que passou triste demais, Maria seguiu a sua vida e seguiu vamos dizer assim, o caminho de Jesus. Ela contava as histórias de Jesus, da infância, da adolescência, e ela foi morar em Betaneia, junto com os parentes de José. Ela ficou lá um tempo, até João, né, conseguiu uma casinha lá em Éfeso, um senhor que era ligado
a família real, né? E ele conseguiu, Éfeso fica mais ou menos nas terras da Turquia, naquela região. E ela foi morar lá com João. E ela ficou lá durante muitos anos com João. E ela recebia espíritos, né, ou pessoas, criaturas desvalidas, os cristãos, porque naquela época começou uma perseguição muito grande contra os cristãos, e essas pessoas, os cristãos, iam lá pedir conselho, orientação para Maria, para João, e Maria sempre orientando, foi até aí que a gente fala assim, que surgiu as primeiras conversas fraternas, né? Porque Maria passava uma orientação para eles, um amparo, um carinho, sabe, um conforto que eles procuravam. E Maria começou, então, a estar junto dessas pessoas. E assim era direto, era gente pedindo conselho, pedindo orientação, e até chegar um dia que Maria recebeu um mendigo. E esse mendigo bateu na porta e ela foi abrir. E ele já falou, minha mãe. Ela achou estranha, ela falou assim, mas nunca ninguém me chamou de mãe, assim, né? Sem ser os filhos, sem ser Jesus ou João. E ele falou, começou a conversar com ela e falar das bem-aventuranças. Das bem-aventuranças. E ela achou estranho, porque nunca ninguém chegou para acolhê-la. Sempre é ela que acolhia, que doava. E naquele momento ele estava doando para ela as palavras de conforto, aquilo que o seu filho ensinou, as bem-aventuranças. Os ensinamentos do Cristo. E Maria achou aquilo lá tudo muito estranho, mas ao mesmo tempo ela ficou emocionada com aquelas palavras e aproximou dele. E quando ela olha nas mãos dele, as chagas de Jesus, que ela olha nos pés também, ela fala, meu filho, as chagas, e já quer cair nos pés de Jesus, mas ele não deixa. Ele que ajoelha aos pés de Maria. Ele fala, minha mãe, vim te buscar, porque meu pai quer que seja no meu reino a rainha dos anjos. Gente, se Jesus falou isso, quem somos nós para discordar? Quem somos nós para discordar que Maria é nossa mãe? Que Maria é o amor personificado juntamente com Jesus. Jesus foi buscá-la pessoalmente. Passado alguns dias ela desencarnou. Esse trecho está no Boa Nova, né, do livro de Humberto de Campos, com Chico Xavier. É uma passagem linda, é o último capítulo que é dedicado a Maria. Os últimos momentos de Maria. Se Jesus a coroou como nossa mãe, a rainha dos anjos, e ela, gente, o trabalho dela é lindo. Ela é orientadora de várias instituições do mundo espiritual. Ela ajuda Jesus a governar o nosso planeta. Se Jesus a coroou, quem somos nós para dizer que ela não é a rainha? A rainha das rainhas, a mãe das mães, a mãe dos sofredores, a mãe dos desvalidos, a mãe de todos nós, da humanidade toda. Maria, nossa mãe, Maria de Nazaré, tão simples, tão linda, tão sublimada. A representação do sagrado feminino,
a representação de mulher, de mãe, Maria. E eu, meus irmãos, fico muito grata. E a gente fica até emocionada, porque assim, falar de Maria, a gente fala assim que até muita responsabilidade, né? O que somos nós, né? Falar de Maria, mas nós, como mães, a gente sabe do amor nosso pelos filhos. Então, todos vocês que têm a mãezinha de vocês, que a gente fala que até mesmo assim, encarnado ou desencarnado, porque não deixa de ser mãe. Desencarnou, não deixa de ser mãe. Né? Não deixa de ser pai. Que nós possamos amar muito. Não perde a oportunidade de falar o eu te amo, o abraço, o carinho. Esteja junto de suas mães. E eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui nesse dia de hoje, fazer parte desse dia juntamente com vocês. Agradeço imensamente a Deus, a Jesus, a Maria Mãe Santíssima, por estar aqui nesse dia de hoje. E espero de verdade que vocês, mães, tenham desprendimento, que tenham essa doação, essa renúncia, nem que seja um pouquinho de Maria. E esse amor que não cabe dentro do peito, que tem que ser para a humanidade toda, né? Não tem jeito. E desejo um dia repleto de felicidades, repleto de bênçãos de luz. E que Deus e Jesus esteja sempre do lado de vocês, dando força para criar os filhos, serenidade, sabedoria, para que possa guiar os filhos para o caminho do bem. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Nós aqui agradecemos, né? E todos nós, com certeza, que fomos alimentados com o que ela passou para todos nós. Já sabemos a grandeza de Mãe Maria Santíssima, mas ela veio só nos lembrar o que realmente é o papel de uma mãe. É o papel de todo desprendimento possível. É o papel de renúncia até da sua própria vida. Eu também quero agradecer a presença de todos vocês. Espero nos encontrar cada dia mais ao longo dos nossos caminhares, ao longo do nosso progredir, do nosso progresso. Então, que todos saiam daqui alimentados nesta manhã de hoje com o que ela trouxe para nós. E para alimentar também o nosso corpinho, a Casa da Sopa preparou o almoço para todos vocês, para todos nós. Então, logo após o final aqui, vocês podem encaminhar para a Casa da Sopa, tá bom? Eu te agradeço muito pela... Eu que agradeço a Casa Espírita, né? Muito abençoada, eu senti uma energia maravilhosa, um ambiente muito acolhedor, que Deus e Jesus conserve essa união, conserve vocês unidos em amor, em paz, em luz. E agradeço o convite, foi de imenso coração mesmo, com muita gratificação aqui dentro do coração, que eu estou aqui nesse dia de hoje. Agradeço a Dona Sandra por ter lembrado de mim. Mas, gente de Deus, eu nem sou palestrante, né? A gente trabalha lá na casa, fala-se lá, né? Para as pessoas que a gente conhece. Até acho bom estar aqui o pessoal aqui lá do Caminho até Jesus, que a gente fica um pouquinho mais seguro. Mas eu fico muito agradecida, o coração está cheio de gratidão mesmo. Foi muito gratificante estar aqui com vocês. E que Deus e Jesus abençoe a todos vocês aqui que estiveram aqui nesse dia de hoje, né? A presença de todos. Obrigada, gente.